Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Amém, irmão? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Irmãos, dentro do que nós passamos durante essa semana, Deus me levou a esta passagem. Talvez você está aqui nesta noite e tenha vivenciado momentos difíceis. Que você olha assim e fala assim, meu Deus, quanto mais eu procuro acertar, parece que dá tudo errado. Parece que as coisas dão ao contrário. E o versículo 10 diz assim: e ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser breve e objetivo naquilo que Deus quer falar conosco. Irmão, quando você passa um momento difícil, às vezes quem está do seu lado, às vezes não consegue compreender. Às vezes a pessoa olha para você e começa a querer ter interpretações, mas ela não consegue chegar à conclusão final. E nós acabamos de ler aqui que Ana vivenciou um conflito ou um problema familiar, que isso trazia dentro dela uma angústia profunda. E às vezes o momento que eu e você estamos passando, às vezes a situação é tão grave ou tão forte que nós ficamos angustiados. E quando você vê que Jesus estava no Getsêmani orando, e de repente os seus poros começou a transpirar sangue. Por que Jesus transpirou sangue? Bom, ele estava tão angustiado que aconteceu sobre ele um fenômeno. E se você procurar e adentrar, você vai ver que se a pessoa tiver com muita angústia, muita carga sobre ele, isto pode acontecer. Os seus poros podem se abrir e começar a sair sangue. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu estou falando aqui de uma mulher que estava, ela pois, amargurada de alma. Ela estava no seu momento final, como eu e você vivenciamos hoje, irmão. Às vezes tem semanas que nós acordamos, você olha assim e fala, meu Deus, por que eu acordei? Vai ser mais um dia difícil para mim conseguir vencer? Então vamos lá. Significado do nome de Ana: graça, benevolência ou favor. É o que o Senhor Jesus fez para mim e para você, irmão. Por tudo que ele sofreu, por tudo que ele fez ou passou, ele fez o quê? Graça. Um favor que não era merecido por mim e por você. Mas Deus nos amou de uma tal forma que ele não olhou para isso. Então eu quero que você preste atenção. Aflição, ela causa dor física, moral, ânsia, agonia e angústia profunda. Quem aqui já passou por isso?
Irmão, às vezes, quem está do teu lado não consegue entender quando você começa a chorar. Quando você olha para o céu, você fala, meu Deus, venha ao meu socorro. E parece que a sua oração não está passando do teto da sua casa. Às vezes você olha e fala assim, Deus está em silêncio para mim. Irmãos, há momento que Deus vai ficar em silêncio para mim e para você, para ver até onde nós confiamos nele. Ana nasceu com um problema que só Deus podia trazer sobre ela a solução. Eu vou ler agora Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. E nós vamos entrar aqui em 4 temas que Deus falou conosco, para juntos aprendermos nessa noite. Olha aqui que Tiago 1,12. É 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Talvez você tenha passado um momento difícil e nós colocamos a culpa em quem? No diabo, que é o nosso adversário. Irmão, tem coisas que Deus permite da parte dele vir sobre nós. E a Bíblia está dizendo, bem-aventurado significa feliz é o homem que é tentado ou suporta a tentação. Eu tenho problema, você tem problema, nós temos dificuldades, mas bem-aventurado é eu e você, porque Deus tem nos dado força para suportar. Porque tem muitas pessoas que estão abandonando Jesus por simples coisas. Um dia eu estava conversando com o irmão John. Se nós olharmos um para o outro, vários irmãos aqui já têm motivo para deixar Jesus, mas não deixou. Porque ele é bem-aventurado. Porque Deus tem dado a ele a graça de suportar os problemas e as aflições. Por que Deus permitiu Ana ser estéril? Porque Deus conhecia o íntimo do seu coração e sabia que ela teria condição e capacidade de suportar o conflito. O maior conflito que eu e você vivemos não é lá fora no mundo, é dentro de casa, é no meio dos seus, é da sua carne, é do seu sangue. Esse é o maior conflito. Porque às vezes a família, por ser grande, ela não consegue compreender aquilo que Deus separou para a sua vida. Se nós formos pegar a Bíblia, tem várias famílias que passaram por conflito. Vou te dar um exemplo, a família de Jacó. Porque os irmãos não conseguiram entender que Deus havia escolhido José. Uma grande obra no futuro. Por que a nossa família está de pé? Porque Deus tem te dado suporte. Imagina se eu e você parar de orar. Imagina se eu e você pararmos de buscar. Se já orando acontece tragédia, acontece problemas, passamos dificuldades, e se nós deixarmos de orar, o que vai acontecer? Ana buscou refúgio e auxílio em quem? Em Deus. Então vamos lá. Os problemas que você enfrenta, ou vai derrotá-lo, ou vai desenvolver em você
dependendo de como você responde a eles. Tem pessoas que Deus permite vir algo sobre ele para. Talvez você conheça irmãos e irmãs assim, que estão enfrentando luta e pararam. Existem duas ações: ou o problema faz você evoluir, ou o problema te derrota para sempre. A escolha é minha e sua. Porque quem dá suporte é Deus, mas eu e você temos que fazer a escolha. Para vencer ou continuar sendo derrotado. Fácil não é, mas impossível também não é. Porque tudo é possível ao que crê. Se eu e você exercermos a nossa fé em Deus, Deus vai nos condicionar a vencer. Vamos lá. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue ver como Deus quer usar os problemas em sua vida. Irmãos, eu passei por uma situação na minha vida, quando eu tinha 17 anos. Deus usou esse problema para trazer a mudança. Na hora que acontecem as coisas, nós não conseguimos entender. Nós desesperamos, nós choramos, nós ficamos sem saber para onde ir. Mas quando nós deixamos Deus trazer a direção, lá na frente Ele vai te explicar o porquê que Ele permitiu você passar pelo vento, porque Ele permitiu você passar na fornalha, porque Ele permitiu você ser vendido, porque Ele permitiu você ser lançado na cisterna, porque Ele permitiu alguém te odiar. Aí lá na frente você vai entender. Penina sempre sobressaía sobre Ana. Ela estava sobre Ana com vantagem, mas Penina não conhecia quem era o Deus de Ana. Tudo que Penina estava fazendo contra Ana, Deus estava vendo e ouvindo. Tudo aquilo que as pessoas estão fazendo contra você, contra mim, Deus está vendo e está ouvindo. Mas na hora certa, Ele dá vitória. Então vamos lá. Primeiro, Deus pode usar os problemas para chamar a sua atenção. Existe um versículo na Bíblia que é melhor estar na casa onde há planto do que uma casa com festa. O que é casa de planto? É quando morre alguém que nós amamos. Aí a família toda vai para o cemitério, fica a noite inteira velando pelo corpo e ali fica olhando para aquela pessoa que partiu. Por que ali, eu e você, paramos para analisar a nossa vida? Por que quando nós estamos numa casa que há festa, nós não lembramos de nada? Você não lembra dos seus problemas, você não lembra das suas dificuldades, você nem pensa no dia de amanhã, você está tão concentrado na festa que você não lembra de nada. Mas na casa que há pranto, nós paramos para fazer uma análise. Aí o que Deus faz? Talvez você que vai me ouvir, vai me interpretar mal. Aí Deus deixa, pastor Antônio, nós vivenciar a maioria do tempo da nossa vida na casa de planto. Sabe por quê? Porque assim Ele chama a minha e a sua atenção para Ele. É mentira que eu estou falando? Porque quando as coisas estão tudo bem na nossa vida, nós colocamos Deus no cantinho, como a nação de Israel fazia. A nação enfrentava problema, eles invocavam Deus. Deus dava vitória,
eles escondiam Deus. Aí tirava Baal de trás da cortina. Aí Deus falou, então vou deixar vocês viver um pouquinho na casa do pranto. Que aí vocês lembram de mim. Aí vocês vão saber quem eu sou. Talvez Deus está fazendo isso comigo, com você. Talvez a semana que eu passei, Deus permitiu para despertar a minha atenção para Ele. Porque às vezes a gente está ocupado com tantas coisas que nós não temos atenção para Deus. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para conversar com amigo, temos tempo para estudar, para tantas coisas. Mas quando chega a hora de Deus, o seu físico já está esgotado. Aí Deus fala, então vou deixar você viver um pouquinho na casa do pranto. Às vezes, Deus precisa acender uma fogueira debaixo de você, para você se movimentar, e os problemas muitas vezes nos apontam uma nova direção, motiva a mudança, e Deus tentando obter a nossa atenção. Irmãos, há problemas na nossa vida que Ele nos faz sair da direção que é Jesus. Talvez você está aqui e já vivenciou isso ou está passando isso. Às vezes os problemas tiram a nossa atenção de Deus, nos faz tomar rumos que não tem a permissão de Deus. Às vezes é preciso uma situação dolorosa para mudarmos os nossos caminhos. Qual é o caminho que os nossos pés estão trilhando? Hein? A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bons, mas o final dele é a morte. Qual o caminho que os nossos pés estão tomando direções? Porque Satanás, o nosso adversário, ele coloca várias placas indicando diante de mim e de você vários caminhos. E muito desses está escrito assim: atalho. Quem aqui já pegou atalho? Hein? Quem aqui já pegou atalho? Talvez no meio do atalho pode acontecer uma tragédia. Já passou por isso? Às vezes Deus fala assim: não vai por aí, vai por aqui. Aqui é longe, mas você vai seguro. Não, Senhor, aqui um atalho. Se eu só subir aqui, eu já estou dentro da minha casa. Aí Deus fala: você fez a escolha, mas tem a consequência. É mentira? Atalhos pode trazer tragédias, mas quando nós estamos no caminho, na direção, mesmo que aconteça algum acidente, a mão do Senhor está te segurando. Provérbios 20, versículo 30. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. De onde mais dói as pancadas? É quando vem de dentro da sua casa. Porque ela penetra até lá no íntimo do ventre. Dói. Você senta no sofá ou na cama, você fala assim: eu não esperava isso. Ana não esperava que Penina ia viver a vida dela toda
perturbando ela, afrontando ela, desafiando ela. Mas ela não desistiu. Segundo, Deus pode usar os problemas para provar você. Deus sempre tem testado a sua fé com o problema. Vou abrir um parênteses aqui. Você não é obrigado a acreditar no que eu vou falar. Isso eu creio, Leandro. Todo dia Deus vai permitir um problema acontecer na sua vida. Sabe para quê? Sabe para quê? Para nós exercitarmos a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todos os dias Deus vai permitir, pastor Antônio, um vento passar lá na varanda da sua casa. Mas você vai exercitar a fé. Pode cair 1.000 ao seu lado, 10.000 ao outro lado, mas você não vai ser atingido. Porque Deus está cuidando de você. Ele permite o problema, mas também testa você. Deus testou Ana. E quando nós passamos no teste, nós somos o quê? Convocados. Nós somos contratados. Não é assim para entrar numa empresa? Não é assim para você fazer um concurso para entrar no céu? É assim também. Deus vai te chamar, pastor Antônio, mas vai te provar, vai te testar. Mas se você passar em todas as etapas, você vai ganhar de recompensa a vida eterna. Está sendo provado? Está com problemas? Está com aflições? Não é hora de desistirmos. Tem algumas lições que aprendemos somente através da dor e do fracasso. É mentira? Hein? Eu só aprendi uma lição na minha vida quando eu fracassei e quando eu caí. Quando eu fui preso, a minha ficha caiu. A realidade vem à tona. Aí Deus mostra quem nós somos e quem Ele é. Porque muitas vezes eu e você queremos caminhar com as nossas pernas, com nossa capacidade, com a nossa inteligência, com aquilo que nós aprendemos numa escola, numa faculdade, mas não é o suficiente para nos garantir continuar de pé no dia que as aflições e os problemas vier. Salmos 119, versículo 71 e versículo 72. Foi-me bom ter sido afligido. Então o que eu estou falando está tudo dentro da Bíblia, né, pastor? Está correto? Então aqui está falando, afligido. Para que aprendesse os teus estatutos. Então está tudo certinho, né, pastor? Dentro da palavra. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Só que a igreja hoje está trocando a lei, que é a palavra, pelo ouro e pela prata. As pessoas não dão mais importância pela palavra. As pessoas estão preocupadas em ter ouro e prata. Mas é melhor aprendermos a lei da tua boca do que milhares de ouro. Se eu
e você vivermos a palavra, ela vai produzir em nós aquilo que precisamos ou necessitamos. Aí ela vai entrar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para nada te faltar, pastor, a lei tem que estar saindo da boca de Deus para mim e para você. Quarto, Deus pode usar os problemas para proteger você. Até os problemas Deus nos protege. Quando eu fui preso, o rapaz que me prendeu queria me matar. Aí Deus usou o problema para me proteger. Ele tirou a arma, pôs assim na minha testa. Falei, agora se eu quiser te matar? Falei, você pode até me matar, mas as duas pessoas que estavam comigo já viram vocês. Então se eu errei, chama a autoridade para resolver. Aí Deus trouxe o quê? A proteção. Mesmo na aflição, Deus traz a proteção. Um problema pode ser uma bênção disfarçada que tem te impedir de ser prejudicado por algo mais à frente. Tem pessoas aqui que estão buscando uma coisa há muito tempo. Sabe por que Deus ainda não te deu? Porque Ele vê lá na frente. Ele está vendo lá na frente. Ainda eu e você não estamos preparados para receber essa bênção. Para Ana receber a bênção, ela teve que ser preparada. Ela teve que se preparar para receber o sobrenatural. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. É Deus guardando a sua casa. É Deus guardando os seus filhos. É Deus guardando a sua família. Vou te contar aqui uma coisa rapidinho. Teve um dia, o Gustavo brincando lá em casa, ele é uma benção. É movido a Pentecoste, fogo no pé. Ele está pulando assim lá no colchão. E pula, de repente ele sobe mais alto e não consegue segurar o peso. Sabe onde ele bate a cabeça? Na escada, puro concreto e piso. Quando os irmãos foram em casa, eu mostro. Ele quebrou a ponta do piso, onde é puro concreto, com a cabeça. Está lá até hoje, faltando um pedacinho, para todo mundo, quando for lá, perguntar: o que é isso aqui? É o cuidado de Deus. Deus cuida dos nossos. Quantos já vieram contra os seus filhos, contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra você mesmo, mas Deus está te guardando. Quando eu fui preso, por que Deus guardou e protegeu? Porque sempre minha mãe estava de joelho. Eu ia para os bailes, eu ia para a zoada, minha mãe estava de joelho. E quantas vezes eu vi amigos tomar tiro perto de mim? Quantas vezes o bairro que eu moro envolvia com briga com outros bairros?
E Deus guardava. Porque eu merecia? Não. Porque tinha alguém que estava orando. Sabe por que você está aqui? Porque um dia alguém orou. E agora essa função é minha e sua. Sabe por que Satanás não matou os nossos filhos? Porque eu e você ainda estamos orando. É por isso que eu e você não caímos da fé. Talvez você olhe e fale assim, irmão, mas você não sabe o que eu passo lá em casa. Você também não sabe o que eu passo lá em casa. Mas eu não deixo de orar. Vai para 4 anos. 4 anos que está eu, meu pai, minha mãe, minha esposa e 2 primos orando pela família. Começou com mais de 40. Só tenho 6. Aí muitos falam assim, toda semana eles reúnem lá para orar e pregar para crente. Mas eles não vê os livramentos que Deus dá na casa deles. O cuidado que Deus tem com eles. Isso eles não vê. Mas por que Deus faz isso? Porque tem alguém orando. Ana estava orando. Cadê seu marido? Ele olhou para ela e falou, Ana, eu valho para você mais do que muitos filhos. Não era o suficiente para ela. Ela tinha um desejo dentro dela de ser mãe. Ela não desistiu. E muitas pessoas tentam fazer eu e você desistir. Não fique o que o homem diz a seu respeito. Fique o que a palavra diz. Que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece é Jesus, o Cristo. Quinto e último, Deus pode usar os problemas para aperfeiçoar você. Problemas, quando respondi corretamente, são constituídos e construído um novo caráter. Deus está mais interessado em seu caráter do que no seu conforto. O que adianta eu ter conforto e não ter caráter? Deus está preocupado com o nosso caráter. As pessoas lá fora estão olhando para mim e para você qual é o nosso caráter. E Deus está olhando como é o nosso caráter. Deus olhou para Ana, o caráter dela. E Deus falou, Ana, o seu caráter me agrada. E por causa de você me agradar, eu vou te dar a vitória. Ela foi embora. Passou 9 meses. Nasce a promessa. Nasce Samuel. Quando ele completou 7 anos de vida, ela chega no templo, fala com o sacerdote, aqui está o presente que Deus me deu, eu devolvo para ele. Deus deixou ela sem filho? Deus deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. E Samuel crescia no templo por causa da oração da sua mãe. Se hoje você está aqui, porque alguém orou por você e não desistiu. O seu relacionamento com Deus é o seu caráter. São as duas coisas que você vai levar com você para a eternidade. O que levamos quando morremos? O nosso caráter. Eu já ouvi muitas pessoas participar de velório, pôr a mão na beirada do esquife e falar assim, essa pessoa era de caráter. Existem muitas pessoas que não são crentes, mas têm caráter. E Deus analisa o caráter da pessoa. Aprenda isso aqui hoje.
Muitos de nós temos um grande defeito, que todo mundo que morre, nós temos mania de falar, esse foi para o inferno, esse foi para o céu. Ei, quem sonda o coração e o caráter do homem é Deus. Quem sondou o caráter daquele homem na cruz foi Jesus. Porque ele olhou para o outro e falou, nós aqui somos ladrões, nós aqui roubamos, mas esse nada fez. Senhor, lembra de mim, quando entrares no teu reino. Jesus falou assim, opa, olhou para ele e falou assim, o seu caráter me agradou, hoje mesmo você vai entrar comigo no paraíso de mão dada. Você está entendendo, irmão? Tem pessoas que estão preocupadas com conforto, mas não se preocupe com o caráter. Conforto vai ficar, caráter você vai levar. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, é o último versículo para a gente orar. Romanos 5, 3 e 4 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Agora você está entendendo, pastor Antônio, o motivo das tribulações, porque ela vai gerar em nós aquilo ali, paciência, experiência e esperança. Foi o que Ana aprendeu, foi o que eu e você precisamos aprender hoje. Está vivenciando tribulação, é isso aqui que você vai aprender, paciência, experiência e esperança. Este é o ponto. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não reconhece. Mas é muito mais fácil, rentável, quando você coopera com Ele. As coisas ficam mais fáceis, pastor Antônio, quando nós cooperamos pela orientação da palavra. Se eu coopero, as coisas fluem. Se eu não cooperar, eu vou conquistar, mas vai ser mais difícil. Ana cooperou. Ana fez tudo o que ela precisava. E para encerrar a vitória de Ana, ela deleitou Romanos 8, 37. Esse versículo não tinha nem sido escrito ainda. Mas ela deleitou nisso aqui, Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos amou? A minha mãe ouviu de uma pessoa, e ela contou para mim, e eu vou contar para você. Quando nós nascemos, não incomodamos ninguém. Mas quando você cresce, você começa a incomodar muita gente. Você entendeu? Você entendeu o que Deus está falando com você? Quando você nasceu, você não incomodava ninguém. Mas você começou a crescer, você começou a incomodar. Ana cresceu. E ela falou em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Se você olhar, quase toda esse versículo está no plural. Só não tem ali, três palavras que não estão no plural. É aquele, o amou. O resto e o que? O resto está tudo com S. Tudo no plural, tudo que você imaginar, tudo que você colocar diante de Deus, Deus vai te dar a possibilidade de vencer.
A vitória já é garantida, mas eu e você temos que fazer. Por onde? E por onde fazemos? Orando. Então vamos orar. Amém? Chega das pessoas de olhar para você e te dar você como derrotado. Você é mais que vencedor. Quando 2 times entram para somar 3 pontos no campeonato, eles lutam 90 minutos. Um vai sair vencedor, mas ele ainda não ganhou o campeonato. Mas você já é mais do que vencedor. Todas as batalhas, todas as lutas, todos os problemas, todas as aflições, você já é mais que vencedor. Porque o Espírito Santo já levantou a bandeira da vitória. Nós somos o único povo que a bandeira da vitória já levantada. Assim que você inicia uma guerra, a bandeira já é levantada. Você entrou numa guerra, pastor Antônio, o Espírito Santo já fala assim, ó, ele é mais que vencedor. Ele é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores, porque a bandeira nossa já está estendida. Fica de pé. Vamos orar. Você coloca para nós o ministério lá, a sensibilidade. Sabe o que Deus falou comigo essa semana? Você precisa voltar ao primeiro amor. Todos nós aqui, quando nós convertemos no início, pastor Antônio, tínhamos um cantinho reservado para Deus. Deus está sentindo saudade. Minha e sua, no cantinho de reserva. Quantas vezes Deus vai no cantinho de reserva e não acha você e não acha mim? Deus está sentindo falta. Quer vitória? Vamos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor de onde um homem nunca devia ter perdido. Mas nós louvamos a Deus, porque Jesus nos amou sem a gente merecer.